Depois da discussão com Vera, Devran decide levá-la até sua casa e pede que Masud permaneça na porta para protegê-la. Enquanto dá as instruções, Masud comenta que ele parece bem melhor do que no dia anterior, com um semblante mais tranquilo. Devran responde que, às vezes, até uma decisão difícil é melhor do que permanecer sem fazer nada. Em seguida, afirma que chegou a hora de contar a verdade para Azize sobre a decisão que tomou. Ao mesmo tempo, Yusuf insiste em acompanhar Zeliha até o trabalho. Ela questiona por que ele faz tanta questão de levá-la, já que continua dizendo que ela não deve trabalhar naquele lugar. Yusuf explica que apenas quer passar um pouco mais de tempo ao lado dela, mas percebe que ela ainda está magoada com sua atitude. Enquanto conversam, um rapaz cumprimenta Zeliha. Ela responde educadamente, o que desperta o ciúme de Yusuf. Irritado, ele reclama da aproximação do rapaz e provoca a jovem. Zeliha rebate dizendo que, apesar de ter crescido longe da cidade, sabe muito bem como se comportar e não aceita que ele controle suas amizades ou sua vida. Quando Yusuf tenta insistir na discussão, ela o chama de bobo e encerra o assunto. Devran chega procurando Azize e pergunta onde ela está. Zeliha informa de que ela saiu para levar as crianças. Sem conseguir falar com Azize pelo telefone, Devran estranha o fato de ela não atender as ligações. Diz que precisa encontrá-lo o quanto antes, mas é avisado por Zeliha de que ela está na escola e provavelmente ainda não quer vê-lo. Mesmo assim, ele insiste que precisa conversar com ela, pois acredita que já passou da hora de resolver essa situação. Enquanto isso, Vera recebe a informação de que Devran mandou um carro para levá-la para casa. Ela aceita, mas diz que precisa levar sua bolsa e alguns pertences. Aissa se oferece para buscá-los, porém Vera explica que precisa deles imediatamente e pede que Masud pegue seus objetos. Em seguida, Vera foge escondida. Ao mesmo tempo, Azize segue tentando reconstruir sua rotina. Ela acompanha os irmãos até a escola e faz recomendações para que tenham cuidado com as companhias. Antes de ir embora, entrega chocolates para as crianças da turma e se apresenta educadamente aos colegas dos irmãos, demonstrando carinho e preocupação com eles. Enquanto isso, Masud descobre que Vera desapareceu antes de ser levada para casa. Ao encontrar uma mala preparada, desconfiam imediatamente de uma tentativa de fuga e iniciam uma busca desesperada pelo prédio para impedir que ela escape. Do lado de fora, Vera foge com Yavuz. Na escola, uma situação inesperada interrompe o clima tranquilo. Uma criança malcriada se aproxima de Balim de forma agressiva. A menina reage assustada. Samet vai para cima do menino e começa uma confusão no pátio da escola. Do outro lado da escola, Azize conhece a professora Nurgu, responsável pela turma dos irmãos. A professora se apresenta e explica que queria conversar sobre a adaptação das crianças. Ela comenta que os irmãos começaram a estudar mais tarde que os demais alunos e, por isso, estão enfrentando dificuldades para fazer amizades e se integrar à turma. Azize confirma que a família passou por momentos muito difíceis nos últimos tempos e acredita que isso afetou o comportamento das crianças. A professora explica que os irmãos demonstram dificuldade para se comunicar com os colegas, como se nunca tivessem convivido com outras crianças da mesma idade. Enquanto as duas conversam, uma mãe aparece revoltada, afirmando que seu filho foi agredido no pátio da escola. No pátio, Devran chega e vê a confusão. Ele defende Samet e Balim. A confusão continua quando Azize e a mãe do menino chato chegam. Ao perceber o tumulto, Azize chega ao local e pergunta o que aconteceu. A mãe de um dos alunos exige que os irmãos sejam expulsos da escola, alegando que eles já causaram problemas desde que chegaram. Azize tenta explicar a situação, mas a mulher continua ofendendo as crianças, dizendo que elas parecem ter vindo da rua e não sabem conviver com os demais alunos. Azize responde que seus irmãos nunca atacam ninguém sem motivo e que apenas reagem quando são maltratados. Devran afirma que eles ainda são crianças e podem aprender a conviver melhor, mas critica a atitude da mulher, dizendo que ela não tem autoridade para julgar a educação da família. Percebendo que a discussão está acontecendo diante dos alunos, a professora interrompe a briga. Ela pede que os adultos parem de discutir na frente das crianças, encerra o assunto e determina que todos voltem imediatamente para as salas de aula. Antes de irem embora, Devran orienta os irmãos de Azize a permanecerem unidos, evitarem novas confusões e não permitirem que ninguém os provoque. Depois que a situação é controlada, Devran quer conversar com Azize. Ela pergunta por que ele foi até lá e lembra que não atendeu as ligações porque acreditava que os dois já haviam dito tudo o que tinham para dizer. Devran responde que surgiram novos acontecimentos e que precisa conversar com ela novamente.
Azize aceita ouvi-lo, mais por curiosidade do que por interesse, dizendo que ficou intrigada porque ele havia começado um assunto na conversa anterior e não chegou a concluí-lo. Devran admite que sua expressão já demonstrava que ainda tinha algo importante para revelar. Enquanto isso, Fidan se prepara para sair de casa. Semo pergunta para onde ela está indo, e a jovem responde que vai trabalhar na loja do tio. Ao notar o vestido novo que ela está usando, ele pergunta onde conseguiu a roupa. Fidan explica que foi um presente do tio, já que começou a trabalhar com ele. O irmão elogia o vestido, mas logo muda de assunto ao perceber que Fidan está com maquiagem. Ele pede que ela lave o rosto antes de sair. Fidan tenta responder, mas ele insiste. Duigu repreende a atitude do rapaz. Ela diz que tanta pressão pode acabar destruindo a autoestima da jovem e afirma que uma pessoa emocionalmente fragilizada se torna muito mais vulnerável a cometer erros e cair em problemas. Duigu lembra que isso também aconteceu com ela no passado. Ela não apenas foi machucada, e sim completamente destruída pelas experiências que viveu. Semo explica que age dessa maneira apenas porque deseja protegê-la e acredita estar fazendo o que é melhor para ela. Fidan sai revoltada. Semo encontra Melis no corredor e percebe que a jovem está pronta para sair e pergunta se ela realmente decidiu seguir em frente com o casamento. Melis confirma que sim e diz que não pretende mudar de ideia. Semo tenta convencê-la a voltar para casa e evitar uma nova discussão, mas Melis rebate dizendo que ele não tem mais o direito de interferir em sua vida. O rapaz, abalado, lembra que havia pedido para ela não aceitar o noivado. Ela responde que ele também teve a oportunidade de fugir com ela e não quis. Agora, não aceita que ele sinta ciúmes ao vê-la ao lado de outro homem. Sem esconder a tristeza, Semo diz que Melis pode se casar com quem quiser, mas pede que ela não continue machucando seu coração. A jovem responde que foi ele quem a fez sofrer primeiro. Antes de partir, revela que está indo justamente para a cerimônia do casamento civil. A notícia deixa Semo completamente abalado. Sozinho, ele tenta conter as lágrimas e repete para si mesmo que havia prometido não chorar, embora admita que o sentimento que ainda tem por Melis seja forte demais para ignorar. Enquanto isso, Duigu decide que precisa voltar para casa para buscar algumas roupas. Semo tenta impedi-la, lembrando que os criminosos ainda estão procurando por ela. Ela explica que aqueles homens exploravam meninas jovens e que, depois de se recusarem a pagar o dinheiro que lhe deviam, ameaçou denunciá-los às autoridades. Por esse motivo, passou a ser perseguida. Semo pergunta exatamente que tipo de trabalho aqueles criminosos obrigavam as garotas a fazer, mas a jovem evita entrar em detalhes. Ela apenas afirma que não pretende mais se envolver com aquelas pessoas. Diante da gravidade da situação, Semo decide acompanhá-la até a casa para garantir sua segurança. No hotel, Yusuf percebe um homem olhando insistentemente para Zelihra e perde o controle. Ele confronta o desconhecido, exige explicações e o ameaça, deixando claro que não aceitará que ninguém sequer olhe para ela de maneira desrespeitosa. O homem tenta se justificar, dizendo que não fez nada de errado e que não voltará a encará-la. Mesmo assim, Yusuf o adverte que, se voltar a se aproximar de Zelihra, sofrerá graves consequências. A discussão chama a atenção dos clientes do hotel, que perguntam o que está acontecendo. Yusuf minimiza o incidente, afirmando que não passou de um mal-entendido, enquanto outro homem tenta encerrar o assunto para evitar mais confusão. Pouco depois, o gerente conversa com Zelihra e informa que, a partir daquele dia, ela passará a trabalhar no turno da noite. A jovem demonstra preocupação, mas lembra que Yusuf já havia demonstrado ser contra esse horário. Mesmo assim, decide aceitar a mudança, afirmando que não quer colocar o emprego em risco. Do outro lado, Devran procura Azize para uma conversa definitiva. Ela acredita que já sabe o motivo da visita e afirma que ele provavelmente veio pedir que ela volte para casa. Antes mesmo de ouvi-lo, deixa claro que tomou sua decisão e que não pretende retornar, mesmo que ele se recuse a conceder o divórcio. Azize diz que não consegue mais imaginar um futuro ao lado dele, mas reconhece que Devran será um bom pai para o filho que está esperando com Vera. A declaração surpreende Devran, que permanece em silêncio por alguns instantes. Em seguida, Devran afirma que ela voltou a fazer julgamentos antes de ouvir toda a verdade. Ele lembra que Azize sempre tira conclusões precipitadas e pede que, desta vez, escute o que ele realmente tem a dizer. Quando Azize finalmente concorda em ouvi-lo, Devran revela que também tomou uma importante decisão sobre o futuro dos dois. Antes que consiga explicar qual foi essa decisão, um funcionário do hotel interrompe a conversa.
Ele informa que Azize ainda não apareceu para trabalhar na cozinha e diz que, se ela realmente não voltar, será preciso encontrar outra pessoa para ocupar seu lugar. Devran tranquiliza o funcionário e garante que resolverá o problema. No entanto, ele comenta que Azize não costuma cumprir o que promete. Nesse momento, a própria Azize interrompe a conversa, anunciando que chegará para assumir o trabalho. Logo depois eles partem para o hotel. Logo depois, Devran chega furioso ao restaurante e confronta a mãe, Pervin, depois de descobrir que ela tentou obrigar Vera a ir ao hospital para interromper a gravidez. Revoltado, ele pergunta como ela foi capaz de fazer uma coisa dessas. Pervin responde que realmente pretendia fazer Vera perder o bebê, afirmando que estava apenas tentando corrigir o erro do filho e proteger a família. Devran condena a atitude da mãe e diz que nenhuma mulher pode ser obrigada a interromper a própria gravidez. Pervin, por sua vez, afirma que fez tudo pensando no bem da família e insiste que não aceitará aquele bebê. A discussão aumenta até que Devran exige que parem de discutir e pergunta onde Vera está. Mazut informa que Vera abandonou o trabalho e também não voltou para casa. Preocupado, Devran manda que procurem por ela imediatamente. Mazut comenta que talvez Vera esteja escondida em casa e não queira abrir a porta para ninguém. Sem perder tempo, Devran decide ir procurá-la pessoalmente. Enquanto isso, Semo acompanha Duigu até sua casa para que ela pegue algumas roupas. No caminho, ele ainda demonstra preocupação com o casamento de Melis, mas Duigu tenta tranquilizá-lo. Em seguida, ela surpreende Semo ao dizer que pretende impedir a cerimônia e trazer Melis de volta antes que o casamento aconteça. Ao mesmo tempo, Devran segue de carro com Azize em direção à casa de Vera. Durante o trajeto, Azize pede que ele mantenha calma e lembra que Vera pode apenas estar evitando contato por causa da revolta que sente pela família dele. Devran admite que sabe ser o principal responsável por toda a situação. Azize afirma que o único inocente nessa história é o bebê que Vera está esperando. Devran reconhece que não conseguiu encontrar uma solução para seus problemas e que acabou envolvendo Azize e Vera em todo esse sofrimento. A conversa faz Devran refletir sobre as escolhas que tomou e sobre as consequências que todos estão enfrentando. Enquanto Devran e Azize seguem procurando Vera, Melis chega ao cartório para oficializar seu casamento com Sevat. Antes de assinar os documentos, ela pede alguns minutos para conversar com a mãe. A mãe tenta convencê-la de que sabe que ela não ama Sevat e que ainda pode desistir do casamento. Melis, porém, revela que não pretende viver para sempre ao lado dele. Ela explica que o casamento faz parte de um plano para garantir dinheiro e segurança, permitindo que tanto ela quanto a mãe consigam sair da situação difícil em que vivem. Depois da conversa, Melis retorna ao cartório e confirma que deseja continuar com a cerimônia. No momento em que o oficial pergunta se ela aceita Sevat como marido, Semo chega de surpresa e tenta impedir o casamento. Neste momento, sem hesitar, Melis aceita o casamento diante de todos. A cerimônia é concluída e Semo vai embora destruído.